Oi, gente, muito boa tarde para você que me acompanha aqui na programação do NC News, o nosso novo canal aqui no Grupo Norte de Comunicação, que mantém você bem informado 24 horas por dia, 7 dias por semana, aqui no canal 10.2 e também pela internet. Transmitimos pelo YouTube no canal NC News. Basta procurar a gente por lá. Eu começo sempre as informações com o trânsito, né? Eu vou trazer para vocês a movimentação no trânsito agora. Venha ver como é que está a situação nesse momento em 4 pontos de Manaus, onde a prefeitura disponibiliza as câmeras para a gente. Aqui, ó, Avenida Constantino Neri, próximo ali à Faculdade FAMetro, que está aqui do lado direito, o trânsito fluindo nos dois sentidos. Do lado esquerdo é de quem segue na direção do centro de Manaus. Aqui na Pedro Teixeira, a retenção é só por causa do semáforo, que já abriu, e os carros começam a trafegar. Outro ponto que eu vou mostrar para você agora é a Avenida Mário Piraga Monteiro, na frente do Hospital 28 de Agosto, com fluxo muito bom do lado direito, mas com retenção lá do lado esquerdo de quem vai pegar para entrar ali no Manauara Shopping. Outro ponto é a Avenida Maceió. Você está vendo a Avenida Maceió com trânsito bem tranquilo agora nesse horário, né? Agora são 2 horas e 9 minutos. 2 horas e 9 minutos. Você está vendo que o fluxo aí na Maceió também está muito tranquilo. Fala agora do governador interino Roberto Cidade, que convocou a imprensa para acompanhar o registro oficial da chapa dele para a chamada eleição tampão. O ato formaliza a candidatura que busca dar continuidade à gestão do Estado até o fim do mandato atual. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter do NC News, Andresa Maria Cunha. Pois é, amanhã foi movimentada aqui na Assembleia Legislativa por conta do prazo que está chegando ao fim nesta quinta-feira para os candidatos a governo tampão. A gente viu nesta quarta-feira Roberto Cidade, que é o atual governador interino do Amazonas, chegando ao lado de Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus e ex-secretário da SEDECT. Ele estava ao lado do ex-governador Wilson Lima, no caso, né? Era um apoio ali e estava numa secretaria, e eles chegaram juntos para poder protocolar aqui as suas candidaturas para governador e vice-governador tampão por conta da saída de Wilson Lima e Tadeu de Souza, que renunciaram para ir tentar as eleições 2026 em outubro. Vale ressaltar que ainda na noite de terça-feira houve um grande burburinho nas redes sociais, nos portais, aqui na imprensa amazonense, falando dessa possibilidade de que Serafim Correia seria o escolhido como vice-governador, né, candidato a vice-governador, para estar aí nessa chapa ao lado do atual governador interino, Roberto Cidade. Serafim Correia, que é do PSB, Roberto Cidade, que é do União, eles têm um relacionamento estreito. Segundo o próprio Roberto Cidade, aqui falando o que ele disse, está com 79 anos, mas está lúcido, sempre foi apoio para os deputados, e eu tenho certeza que Serafim será uma pessoa que vai estar ao meu lado para avançar e entregar pautas positivas para a sociedade. Eu estou muito tranquilo com essa decisão. Essas foram as falas de Roberto Cidade durante a coletiva que eles deram aqui para a imprensa. Nós acompanhamos o protocolo, né, que eles realizaram aqui na Assembleia Legislativa. Existe um prazo para ter essas candidaturas para o governo tampão, que é até esta quinta-feira, dia 15 de outubro. Até o momento, eles foram os primeiros candidatos a chegar aqui na Assembleia Legislativa e fazer essa inscrição, digamos assim. Agora, falando sobre esses prazos que saíram agora na segunda-feira no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, eles têm até o dia 16, né, quinta-feira 16, para fazer o registro das chapas, e foram aqui os primeiros. Aí tem aí um período de 24 horas para ter a regularização de qualquer documento que esteja faltando, por exemplo, Roberto Cidade e Serafim Correia. Caso o protocolo aqui da Assembleia perceba a falta de algum documento, eles têm até amanhã para conseguir regularizar isso. E aí tem 48 horas para impugnações, né? Esse é o prazo para que outras pessoas cheguem aqui e também seja verificado qualquer situação de impugnação de candidatura para o governo tampão. A gente lembra que a conclusão dessas fases acontece no dia 1º de maio e a realização da votação será aqui na Assembleia
Assembleia Legislativa a partir das 9 horas da manhã do dia 4 de maio. Então a gente vê essa movimentação. De momento, Roberto Cidade e Serafim Correia são os primeiros candidatos ao governo tampão do Amazonas após a saída de Wilson Lima e Tadeu de Souza. E a gente vai seguir acompanhando porque o tempo está curto, né? Quem serão os outros candidatos que vão tentar ir essa eleição para o governo tampão para tentar uma votação dos deputados do estado do Amazonas. Algo que chamou a atenção na fala de Roberto Cidade foi com relação à possibilidade de ter votos tanto dos deputados do PL quanto dos deputados do PSD, porque ele foi questionado ali que ele teria tido uma conversa com o pessoal do PL e também teria tido uma conversa direta com o senador Omar Aziz, que é do PSD e pré-candidato ao governo do Amazonas em outubro, nas eleições normais, comuns, né? E aí ele disse que essa pergunta tinha que ser feita para os próprios deputados, mas que ele está aberto para a conversa, inclusive para uma conversa com o atual prefeito de Manaus, Renato Júnior. Ele está aí à disposição para ter esse momento, mas que espera, né, por ter um bom relacionamento com os deputados da Assembleia Legislativa, ele espera sim ter esse apoio dos seus colegas por conta dessa facilidade e desse diálogo com seus pares. Agora é aguardar quem serão os próximos candidatos que vão chegar aqui na Assembleia Legislativa e tentar aí disputar com o Roberto Cidade o governo tampão. Eu volto com você. Vou agora com notícias nacionais. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal contra o senador Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido partiu da PF e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Direto de Brasília, quem traz mais informações é o correspondente do Grupo Norte de Comunicação, André Rosa. Pois é, esta decisão do ministro Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar se o senador Flávio Bolsonaro cometeu crimes de calúnia contra o presidente Lula. A decisão foi tomada após um pedido da própria Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O caso tem como base uma publicação feita aí pelo senador Flávio Bolsonaro, em que ele apareceu divulgando um print. E nesse print tinha ali ofensas e acusações graves contra o presidente Lula. Na postagem, o senador relaciona o presidente a crimes como tráfico internacional de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro, apoio terrorista e ditaduras, além de fraudes eleitorais. No parecer encaminhado ao Supremo, a PGR afirmou que a publicação foi feita em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas e que há ali uma atribuição falsa, pública e vexatória e fatos delitosos ao presidente da República. Foi com base nesse entendimento que o ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura da investigação. Pela decisão, a Polícia Federal terá prazo de 60 dias para adotar as providências cabíveis e o caso passa agora a ser apurado formalmente, enquanto os envolvidos ainda podem se manifestar no curso aí da investigação. A gente, claro, vai estar aqui seguindo aí as atualizações sobre esse assunto para poder atualizar você aqui na nossa programação. Eu volto ao estúdio. A votação que poderia definir o futuro da escala de trabalho 6x1 no Brasil foi adiada nesta quarta-feira. Após a leitura do parecer favorável do relator, deputado Paulo Aziz, um pedido de vista coletivo adiou a análise na Comissão de Constituição e Justiça. O pedido foi liderado pelas bancadas do PSDB e do PL, ou seja, oposição, que argumentam a necessidade de mais tempo para estudar o impacto financeiro da proposta. O clima ficou tenso porque, na véspera, o presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência sobre o mesmo tema. A estratégia do governo é acelerar o fim da escala 6x1 por meio de uma lei ordinária, que exige menos votos que uma mudança na Constituição. O relator Paulo Aziz deu parecer pela admissibilidade da PEC,
afirmando que a redução da jornada é um caminho para a justiça social e a saúde do trabalhador. Porém, ele sugeriu que a fase de transição seja discutida em uma comissão especial, para não quebrar o setor de serviços e o pequeno comerciante. A expectativa é que o tema volte à pauta na última semana de abril, após o feriado. Enquanto isso, o projeto de lei do governo começa a trancar a pauta do plenário, o que deve forçar um acordo entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o Palácio do Planalto. Para o trabalhador, o momento é de espera. Se a mudança vier pela PEC, a proposta de emenda à Constituição, a transição será longa. Se vier pelo projeto do governo federal, as novas regras podem valer já para o segundo semestre desse ano. O que a oposição não quer é que isso seja favorável a uma tomada de decisão para o governo em um ano de eleição. E olha, o vereador Sargento Salazar reagiu à decisão da Justiça Eleitoral, que determinou a exclusão de vídeos com críticas ao pré-candidato Davi Almeida. Em um novo pronunciamento publicado na internet, o parlamentar aparece com as mãos algemadas, os pés amarrados e a boca vedada por uma fita. Quem traz os detalhes dessa história é a repórter Andresa Maria Cunha. E o clima tenso segue entre o vereador de Manaus, Sargento Salazar, e o ex-prefeito e agora pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida. O que acontece? Salazar utilizou as suas redes sociais para se pronunciar após algumas decisões do Tribunal de Justiça Eleitoral. O que houve? Ele teve aí uma decisão para retirar 5 vídeos que, segundo ele, teria dado mais de 10 milhões de visualizações nas suas redes sociais, porque ele está sendo censurado após processo movido pelo agora pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida. Segundo ele, num tom bem forte, bem incisivo, com aqueles apelidos que a gente já é acostumado a ver, Salazar chamando o ex-prefeito de Manaus. Ele disse que vai recorrer dessa decisão, falou, naquele vídeo onde ele está ali amordaçado, com uma fita na boca, ele tira essa fita da boca e diz que isso é errado. Essa decisão ela acontece porque ele estaria aí cometendo uma campanha negativa antecipada. A gente já chegou a falar aqui na tela do NC News sobre que não se pode fazer campanha antecipada antes das eleições, porque a gente está naquele momento pré, você não pode pedir voto, mas o contrário também acontece, você não pode fazer afirmações que possam aí prejudicar esses pré-candidatos, como é o caso de Davi Almeida. Segundo o Sargento Salazar, Davi Almeida está com medo por conta da repercussão dos vídeos que ele tem o costume de colocar nas redes sociais. Essa decisão, ela acontece depois de uma manifestação do Tribunal Regional Eleitoral, onde eles deram ali um prazo de 24 horas para Sargento Salazar retirar alguns desses vídeos, tendo ali uma multa diária de R$20 mil. Essa não é a única decisão que envolve os adversários de Davi Almeida e Sargento Salazar. Outros vídeos ali também foram solicitados a retirada, não só de Salazar, mas também de outros influencers, porque o Sargento Salazar, hoje ele é vereador de Manaus, foi policial, mas ele também é um tanto influencer ali com seus 1 milhão de seguidores. Eu cheguei a citar aqui já na tela do NC News que Sargento Salazar já esteve em matérias nacionais por conta do volume de curtidas e interações nas suas redes sociais. Ele foi o único amazonense aparecendo ali entre os 20 primeiros políticos do Brasil que tem esse alcance bem grande na população por meio das redes sociais. E aí, por conta disso, segundo o Sargento Salazar, ele está sendo censurado pela justiça e por conta do medo do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Quem são as outras pessoas que estão tendo essas decisões de, entre aspas, censura aos seus vídeos? A gente lembra que existem regras eleitorais também
para antes das eleições. Não é à toa que atualmente os pré-candidatos, eles não podem dizer vote em mim, mas não, eles só dizem que eu estou à disposição do povo, eu estou aqui para fazer o melhor, mas eles não podem pedir voto. E o contrário também acontece. Eles não podem atacar os seus adversários de forma negativa, porque isso é interpretado pela Justiça Eleitoral como propaganda negativa antecipada, e é nesse artigo que Sargento Salazar está sendo incluído, né? E aí sendo solicitado que ele retire esses vídeos. A gente vai continuar acompanhando esse caso, ver o que vai acontecer, ele ainda vai recorrer, se vai ter alguma decisão favorável a ele, mas até o momento é retirada total desses vídeos, que tem aí mais de 10 mil visualizações, falando, entre aspas, mal do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Eu volto com você. E o Partido Avante apresentou a lista de pré-candidatos a deputado estadual para concorrer à Assembleia Legislativa. Na lista há influenciadores digitais, delegados de polícia e políticos tradicionais. O Partido Avante no Amazonas apresentou uma lista de pré-candidatos a deputado estadual pela legenda. Em torno de 25 nomes devem concorrer aí uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nessa chapa que reúne influenciadores digitais e até delegados da Polícia Civil, como o delegado Paulo Mavinier. Além dele, a influenciadora digital Isabelle Aurora também deve disputar uma cadeira no Poder Legislativo, e outros nomes ali como Flávia Kathleen, que é popularmente conhecida como Flávia Picolé, e o ex-vice-prefeito de Lábrea, o João Roberto, além, é claro, do presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givanci Oliveira. Essa chapa é encabeçada pelo vereador daqui de Manaus, que foi presidente da Câmara por muitos anos, o Davi Reis, que também é pré-candidato a deputado estadual. Tem também outros correligionários, como os vereadores Carlos Pai Amado, Rodinei Ramos, Eduardo Assis, Gilmar Nascimento e Elan Alencar, que foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por fraude à cota de gênero em 2024. A chapa também é composta pelos deputados estaduais Abdala Frache e Daniel Almeida, que é irmão de Davi Almeida, que devem justamente serem ali conduzidos a disputar a reeleição. A reunião foi conduzida pelo presidente estadual do Avante e pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida, e contou também com a presença de outras figuras importantes, como Marcos Rota, que é pré-candidato ao Senado pela legenda. De acordo com Davi Almeida, a formação da nominata faz parte de um projeto mais amplo para o Estado. A estratégia do partido visa organizar as candidaturas proporcionais e fortalecer sua base política no Amazonas. Ainda nesta terça-feira, Davi Almeida deve apresentar os pré-candidatos do partido Agir, ampliando a construção de alianças para o pleito de 2026. Uma das estreantes aí na política, no Partido Avante, que deve disputar uma cadeira à Assembleia Legislativa, é a influenciadora Isabelle Aurora. Ela teve ali uma participação em uma das investigações da Polícia Civil. Ela chegou a ser presa em 2023 durante a Operação Dracma, que foi deflagrada pela Polícia Civil. Flávia Kathleen, conhecida como Flávia Picolé, também foi presa no mesmo ano, durante a primeira fase da operação que prendeu Isabelle Aurora, suspeita de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e receptação relacionados ao mesmo esquema. Sâmia Benício, um dos nomes não tão conhecidos da lista, concorreu como vice-prefeita de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, nas eleições municipais de 2024 pelo PSDB, mas não foi eleita. E a gente segue agora acompanhando essa disputa, porque há estreantes, né, como o nome do delegado Paulo Mavinier, que ele tem bastante alcance nas redes sociais, e também há outros nomes conhecidos, como o do próprio Daniel Almeida, de Abdala Frache, que já tem uma carreira ali na política do estado do Amazonas. Eu volto com você aí no estúdio. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas intimou o Partido Liberal, PL, além do presidente da sigla no estado, Alfredo Nascimento, e de Carina Paula Silva de Queiroz, para que regularizem pendências financeiras. As irregularidades foram identificadas em um processo administrativo que analisa a prestação de contas da legenda. Andresa Maria Cunha traz mais detalhes.
Pois é, o Tribunal Regional Eleitoral intimou o PL aqui no Amazonas, além do presidente do partido, Alfredo Nascimento, e de Karina Queiroz, a questão ali de regularização financeira administrativa. O que acontece? Eles têm aí uma cobrança da Justiça Eleitoral por conta ainda da prestação de contas das eleições de 2022. Eles tinham ali uma decisão da Justiça em que eles tiveram as contas aprovadas com ressalva e foi preciso a devolução de R$ 46.700 ao Tesouro Nacional, só que esse valor foi parcelado. Só que o que acontece? Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, essas parcelas estão em atraso e se eles não conseguirem regularizar toda essa situação, o TRE ele pode ali aplicar as sanções ao partido, que pode até atrapalhar as questões nas eleições de 2026. Essa decisão, ela partiu do gabinete da presidente do TRE, a desembargadora Carla Maria dos Santos Reis. E caso não haja a comprovação desse prazo estabelecido, do pagamento nesse prazo estabelecido, eles podem aí ter essas sanções, como eu expliquei. Agora a Justiça está correndo atrás do Alfredo Nascimento e da senhora Karina Queiroz para poder regularizar essas pendências. A gente sempre fala aqui, por exemplo, sobre o Tribunal de Contas, sobre o Tribunal Regional Eleitoral, que tem ali contas aprovadas com ressalvas. Nesse caso aqui, teve essa ressalva, precisou da devolução desse valor acima aí de R$ 45 mil para a União e até o momento, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, esses pagamentos não foram feitos devidamente. E olha que foi parcelado, hein? Nem eu tenho cartão de crédito e eles conseguiram parcelar essa dívida, digamos assim, esse problema de prestação de contas do PL com o Tesouro Nacional. Vamos aguardar o que pode acontecer caso Alfredo Nascimento, Karina e o PL aqui no Amazonas não cumpram essa regularização, o que vai ter aí de sanção segundo o Tribunal Regional Eleitoral, e a gente vai trazer todos os detalhes e todas essas atualizações aqui na tela do NC News. Eu volto com você. Ordem assinada, obra autorizada. A modernização do porto da Manaus Moderna avança. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Isaías Godinho. A revitalização do porto da Manaus Moderna agora segue sendo uma realidade aqui no estado do Amazonas, ali no centro da capital amazonense, depois que houve a autorização das obras que foram realizadas ali pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. A ordem de serviços do porto da Manaus Moderna já foi assinada e publicada pelo DENIT e deve contar com um aporte inicial de quase R$1 bilhão, especificamente 916 bilhões de reais de recursos do governo federal para a revitalização desse porto tão importante. Essa articulação junto ao governo federal foi realizada pelo senador Eduardo Braga, do partido MDB. Ali o senador pôde articular justamente esses recursos junto ao Ministério dos Transportes e junto ao DENIT por conta do transporte fluvial daqui do estado do Amazonas, que é o mais expressivo em termos de quantidade. Em relação ao transporte intermunicipal, o transporte fluvial é o que mais leva passageiros aqui da capital para o interior. A iniciativa, como eu disse anteriormente, prevê um valor estimado de investimentos de 916 milhões de reais. Com a ordem assinada hoje, começa a fase de estudos técnicos que vão detalhar a execução das obras para a construção do novo porto na região da Manaus Moderna. A etapa é essencial para o avanço das obras que devem seguir para execução após a conclusão desses projetos. De acordo com o senador Eduardo Braga, essa obra ali no porto é bastante relevante, porque mais de 1 milhão de pessoas no Amazonas transitam via fluvial todos os meses, e isso representa 12 milhões de passageiros por ano, de acordo com o senador. E ele afirma ainda que muitos em condições precárias chegam ou saem de Manaus sem estrutura adequada. Além disso, essa modernização
do Porto da Manaus Moderna tem como fulcro ali o aumento da estrutura ali desse porto tão relevante aqui para a capital amazonense, como a construção de novas rampas, toda uma reforma ali nos terminais adequados também para o acesso de passageiros e cargas, além de uma reorganização completa da área portuária. A proposta busca garantir mais segurança, fluidez e mais eficiência no transporte de cargas e também de passageiros aqui no estado do Amazonas. Com o avanço da ordem de serviço e o início dos projetos, o Porto da Manaus Moderna deixa de ser uma proposta e passa a se consolidar como uma obra em andamento. O governo federal, ultimamente, ele tem justamente trazido investimentos aqui para a cidade de Manaus e também para o estado do Amazonas por meio ali das rodovias, a pavimentação de rodovias, investimentos também voltados para o transporte fluvial e também o transporte terrestre, tendo em vista que também ordens de pavimentação da rodovia BR-319 já foram autorizadas também pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que contou com a articulação de senadores, como o do próprio Eduardo Braga e também do senador Omar Aziz. Então, nos próximos meses, a gente vai seguir acompanhando para saber se essas obras serão realizadas de fato ali no Porto da Manaus Moderna. Eu volto com você. Em Benjamin Constant, a Justiça determinou a cobrança de mais de R$60 mil dos ex-candidatos Eta Pereira Castelo Branco e José Amaury da Silva Maia. A decisão ocorre após a identificação de falhas graves na prestação de contas da campanha de 2024. Andresa Maria Cunha. E a gente vê aí mais um caso de problemas com a Justiça Eleitoral por questão de prestação de contas. Agora a situação é lá em Benjamin Constant. O que acontece? A Justiça Eleitoral do município solicitou aí a cobrança de R$60 mil, um pouco mais de R$60 mil aos candidatos das eleições de 2024. Eta Pereira Castelo Branco e José Amaury da Silva Maia, após a identificação de irregularidades das contas da campanha no ano de 2024. O que acontece? Eles tiveram aí as suas contas, aprovadas com ressalva, mas a Justiça determinou a devolução desses pouco mais de R$60 mil para a União, para o Tesouro Nacional. Só que eles não se movimentaram para fazer esse pagamento de forma voluntária. E aí, por conta disso, agora a Justiça Eleitoral colocou um prazo de apenas 15 dias. Caso eles não façam o pagamento voluntário, já deixou de ser voluntário, na verdade, Caso eles não façam um pagamento dentro desse prazo de 15 dias, eles podem ter aí a aplicação de correção monetária, juros, além de multa diária de 10% e os honorários. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso.
Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Manaus registrou 158 mortes de motociclistas no ano passado. Mais da metade das vítimas no trânsito. Imprudência é sinal vermelho. Um segundo de pressa, tudo pode mudar. Pilotar sem atenção, ultrapassagem perigosa, é brincar com a tua própria vida. Duas rodas carregam vida. Cuidado é o melhor caminho. Duas rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. GAC Amazonas é uma instituição que atua há mais de 2 décadas no cuidado de crianças e adolescentes na luta contra o câncer infanto-juvenil. Nossa missão é prestar os melhores serviços assistenciais e sociais às crianças e adolescentes para que possam ter o direito de alcançar as chances de cura, com qualidade de vida e atendimento humanizado. Cada doação faz a diferença na vida das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo GAC. Você também pode nos apoiar através do IR Solidário ou fazer parte das empresas que são nossas parceiras. Faça parte da cura. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. O SAMU Manaus atende cerca de 10.700 ocorrências de trânsito envolvendo muitas vezes motoqueiros e usuários de bikes. Só nesse ano de 2025, mais de 3.300 acidentes já foram registrados. A manobra que você tenta para encurtar a distância pode lhe fazer perder a vida ou encurtar a história de alguém. Imprudência é sinal vermelho. Respeitar o espaço, manter a distância, a velocidade certa não é frescura. É certeza que você vai voltar para casa com vida. Duas rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. Duas rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra, suor, sustento e a forma de vida.
O campo é nosso, é a nossa força, que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Olá, eu sou Álvaro Corado e te convido a acompanhar os bastidores do poder na Amazônia, com análise, informação e o impacto direto na sua vida. Não é, Paula de Taif? Isso mesmo, Álvaro Corado. Olha, aqui no Boa Noite Amazônia você acompanha os principais temas da política da nossa região. O programa traz debates, entrevistas e os fatos que movimentam a região amazônica. Boa Noite Amazônia, informação que conecta você às decisões que fazem a diferença. Não perca! Eu estou de volta com o programa Agora Amazonas. Eu peço desculpas pela falha técnica, a gente acabou saindo do ar, mas já estamos de volta com outras informações. E o IDESAN lançou uma iniciativa para focar nos empreendedores que desejam atuar com foco na biodiversidade e em negócios de impacto global. 10 pessoas serão selecionadas para uma imersão na Amazônia. Olha só. O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN, lançou uma iniciativa que deve gerar impacto em âmbito global, justamente porque transforma os conhecimentos em biodiversidade em produtos que podem justamente contribuir para salvar a Amazônia e manter ali os itens da floresta em pé. O desafio Bioinovação Amazônia convoca profissionais para solucionar 6 desafios nos setores de alimentação, cosméticos e novos materiais verdes, para desenvolver justamente a economia sustentável aqui na região norte. Eles devem utilizar matérias-primas como castanha do Brasil, açaí, andiroba, copaíba, murumuru, buriti, babaçu e borracha nativa. 10 pessoas serão selecionadas para fazer uma imersão aqui na região norte. Essas pessoas que vão ser selecionadas devem passar pelo menos 15 dias na Amazônia, sendo 10 dias em Manaus e 15 dias em comunidades rurais daqui da região amazônica. A iniciativa busca alguns perfis específicos, como aquelas pessoas que têm experiência comprovada em biodiversidade na Amazônia, residência ou atuação na região norte e interesse em empreendedorismo e licenciamento da tecnologia, que são considerados também inovadores. Além disso, especialistas em pesquisas e desenvolvimento com experiência internacional nos setores de cosméticos, dentre outras pessoas que devem ali entrar justamente para análise, para que possam desenvolver esses produtos voltados para alimentação e cosmético e entregar essas ideias dentro desse prazo para o IDESAN. Os 10 selecionados vão receber um pacote de apoio inovadores e vão ganhar bolsas mensais de R$ 3.500 e R$ 7.500 por mês em 6 meses, conforme o nível de formação. Os especialistas em P&D vão ganhar também uma bolsa ali em dólares, $650 até $1.300. Além disso, haverá uma premiação para os 3 primeiros colocados que desenvolverem as melhores ideias, ali com valores de R$200 mil, R$150 mil e R$100 mil conforme a colocação. A ação conta com o financiamento do Bezos Earth Fund e parceria com Penn State University, da Rede Terra do Meio e Cooperativa Central da Comercialização Extrativista do Acre. Os interessados devem entrar no site do IDESAN para acompanhar o edital e fazer a sua inscrição. Eu volto com você ao estúdio. O Executivo Municipal solicitou, ou seja, a Prefeitura de Manaus solicitou o aval do governo federal para contratar um empréstimo de 620 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. O pedido está amparado na lei municipal que permite ao município buscar crédito de até 2 bilhões de reais. E quem traz mais detalhes é Andresa Maria Cunha. E a Prefeitura de Manaus solicitou da União autorização para fazer um empréstimo de 620 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Essa solicitação foi feita no último dia 9 de abril, alguns dias após a própria União
ter recusado um empréstimo ali de 650 milhões de reais. Essa proposta ela foi arquivada, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo a Prefeitura, essa operação é amparada pela lei municipal que permite aí a Prefeitura contrair cerca de 2,5 bilhões de reais em empréstimos. E só que para fazer esses empréstimos eles precisam do aval do governo federal. E aí, com essa aprovação ou não, eles conseguem ter acesso a esse valor. Segundo a Prefeitura de Manaus, 585 milhões de todo esse montante aí, desses 620 milhões solicitados, seriam para obras de infraestrutura urbana, incluindo mobilidade, drenagem, contenção de erosões e urbanização. Os outros 35 milhões seria ali para fazer uma atualização na Secretaria de Finanças, de acordo com o planejamento da Prefeitura de Manaus nessa solicitação para esse empréstimo. Eles também dizem que esses recursos devem atender aí áreas da saúde, educação, segurança, tecnologia, turismo, assistência social, meio ambiente, esporte e lazer, além de reforçar os fundos municipais e ajudar na amortização da dívida pública. Vale ressaltar que o prazo para o pagamento desse empréstimo é de 10 anos e aí teria também um ano de carência. Agora a gente vê a Prefeitura defendendo, né, conseguir a aprovação para esse empréstimo, porque segundo eles isso é uma injeção na economia local, é um investimento onde vai ter aí mais emprego, vai ter o dinheiro se movimentando na capital e segundo eles isso é algo que vai melhorar, além da infraestrutura e todas essas áreas que eu falei, vai trazer esse subsídio aí, vai melhorar a corrida do dinheiro aqui na capital amazonense. Agora resta saber se vai ter aprovação ou não do governo federal para esse valor de 620 milhões de reais, ainda mais tendo em vista que não tem nem 15 dias que foi arquivada a solicitação de um valor de 650 milhões. Vamos acompanhar essa situação. A Prefeitura já fez toda a defesa da motivação para conseguir esse valor que seriam para melhorias na cidade e a gente vai ficar aqui vendo, né, se vai ter essa aprovação ou não do governo federal. Eu volto com você. A Polícia Federal prendeu hoje os cantores MC Rian e Posé do Rodo. A operação foi realizada no Rio de Janeiro e investiga crimes financeiros. Por rifas ilegais nas redes sociais. O esquema teria sido usado para movimentar dinheiro sem controle oficial. As investigações apontam que os sorteios não tinham autorização do governo federal e poderiam ser usados para ocultar recursos de origem criminosa. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão, foram recolhidos documentos, celulares e outros materiais para análise. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados. A medida busca impedir a movimentação de recursos durante a apuração. O caso envolve possíveis crimes de lavagem de dinheiro e organização financeira irregular. As penas podem incluir multas e prisão em caso de condenação. A defesa dos cantores ainda não se manifestou até o fechamento dessa edição e os investigados devem ser ouvidos nos próximos dias pela Polícia Federal. Jornalistas de Rondônia se uniram para celebrar a profissão com ação social e chegaram a distribuir mais de 400 marmitas a pessoas em vulnerabilidade e instituições que atendem públicos necessitados. Acompanhe. O dia começou com a mão na massa. O Grupo União dos Jornalistas promoveu o Canjão da União, uma confraternização especial em comemoração ao Dia do Jornalista, celebrado no último dia 7 de abril. Mais do que um encontro entre colegas de profissão, o evento teve como principal objetivo a solidariedade. Desde cedo, o pessoal já estava organizando tudo, cortando os ingredientes
preparando a canja. A gente passou a semana toda arrecadando, cada um contribuiu, seja com 1 quilo de frango, 1 quilo de cebola. Já teve gente aqui mais cedo, galera, já tomou café, aí já, olha, a equipe tá toda aí, todos os jornalistas. Seu Caldeira aqui chorou cortando cebola. Então, esse é o objetivo do União dos Jornalistas. Ajudar, né, às vezes quem precisa, como eu estava comentando com os colegas aqui, que às vezes a pessoa está em algum lugar, em frente a algum hospital, guardando alguém, às vezes não comeu nada, não almoçou, não lanchou, não tomou nem café, e é exatamente para atender essas pessoas que a gente se une uma vez por ano para estar levando esse canjão. Claro que a gente faz também outras ações também, e o canjão é uma delas. Não adianta só, por exemplo, nós mostrarmos as dificuldades da nossa comunidade sem que lá na frente a gente possa fazer alguma coisa para ajudar. E essa aqui é uma data que foi comemorada pelos jornalistas, né? Em homenagem a todos os jornalistas, e a gente aproveita essa data simbólica para fazer o bem. E nós já estamos aqui acompanhando toda essa mobilização de solidariedade, a associação aqui do bairro Três Marias, região leste da capital, Rua Capão da Canoa, e toda a galera já está aqui mobilizada, realizando a entrega dessa canja. Vou chegar aqui com os colegas, porque assim, são diversos que estão participando dessa ação, inclusive a nossa colega Meire Santos, nossa apresentadora do SBT Rondônia. Meire, uma força que une ali de uma forma extraordinária, né? É verdade, um ato solidário, né? A gente, para comemorar o nosso dia, que é o dia 7 de abril, o dia do jornalista, através da liderança, coordenação da nossa colega Yali Dantas, a gente resolveu fazer esse canjão. Pela segunda vez, o União dos Jornalistas, né, que é um grupo que a gente tem aqui em Porto Velho, faz essa ação solidária, não só para demonstrar esse ato de solidariedade, mas principalmente para dizer que nós, jornalistas, a gente tem esse lado social também, esse lado que faz a diferença na vida de muitas famílias. Não tenha dúvida, é super emocionante assim, a gente poder ajudar, saber que tem muita gente que precisa, né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que essa iniciativa que os nossos jornalistas fizeram, né, eu acho que é bem legal. Essa iniciativa é muito bacana. Muito gratificante ter sido o nosso bairro ter sido contemplado com essa canja maravilhosa. As crianças estão perguntando se já pode pegar. Já pode pegar. A gente está aqui de braços abertos recebendo vocês, e parabéns para todos os jornalistas, que a casa de vocês, o lar de vocês venham ser coberto pela graça e o Espírito Santo do Senhor Jesus, viu? Que vocês, essa união, esse ato do bem que vocês estão fazendo, que cada ano ele possa multiplicar, que ele venha dar frutos, que ano que vem vocês venham dar frutos, venham dar frutos e venham dar frutos. A união faz a força! E olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Rondônia, decidiu excluir do quadro da instituição um advogado condenado por estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma jovem com deficiência intelectual grave. A decisão foi unânime e considerou a perda de idoneidade moral para o exercício da profissão. A decisão foi tomada durante sessão do Conselho Seccional da OAB em Rondônia. Mesmo sem o trânsito em julgado do processo criminal, os conselheiros entenderam que havia elementos suficientes para aplicar a punição máxima na esfera administrativa. O caso ganhou repercussão devido à gravidade dos fatos. Segundo o processo, o advogado convivia com a mãe da vítima por cerca de 10 anos e assumiu o papel de padrasto. A jovem foi diagnosticada com microcefalia e era totalmente dependente dos dois, o que reforçou ainda mais a condição de vulnerabilidade social. Além da ação penal, existem provas robustas no processo disciplinar, como audiovisuais, que demonstram cabalmente a ocorrência desse crime. A defesa do representado sustenta que a ausência de condenação criminal definitiva impediria a exclusão dele dos quadros da ordem. Mas é importante ressaltar para a sociedade que a OAB ela não julga o crime, isso é matéria afeta ao Poder Judiciário. O que a OAB analisa é se esse profissional tem condições éticas e morais para continuar exercendo a advocacia. Mesmo sem a conclusão definitiva do processo criminal,
Tribunal, a OAB entendeu que os processos são independentes, ou seja, a entidade pode avaliar a conduta do profissional com base nas provas já existentes, sem precisar aguardar o fim de todos os recursos na Justiça. Diante da gravidade da conduta desse representado e por toda a robustez de provas que há nos autos, o Conselho entendeu sim a unanimidade que ele deveria ser excluído dos quadros da ordem. Isso porque esse comportamento é incompatível sim com o exercício da advocacia. Porque a advocacia, ela exige muito mais do que conhecimento técnico. Ela exige que o profissional seja íntegro, que ele tenha responsabilidade e que ele, acima de tudo, tenha respeito pela dignidade humana. E nesse caso, ficou evidenciado que esse representado não reúne mais as condições para continuar advogando, o que justificou, sim, a sua exclusão dos quadros da ordem. No voto, a relatora destacou fatores agravantes, como a vulnerabilidade da vítima e a quebra de confiança dentro do ambiente familiar. Com isso, foi reconhecida a perda de idoneidade moral, requisito essencial para advogar. A exclusão é definitiva e impede o profissional de exercer a profissão. Segundo a OAB, a medida é necessária para preservar a credibilidade da advocacia e manter a confiança da sociedade nos profissionais da área. É importante cada vez mais a gente falar sobre essas questões todas, né? Mas olha, para o cidadão, isso é importante saber, porque reforça a ideia de que algumas condutas são incompatíveis com funções que exigem confiança pública, no caso do advogado, por exemplo, né? Um advogado lida com direitos, com a justiça, com a proteção, valores que entram em choque direto com um crime dessa natureza que a gente mostrou agora. Bom, a gente tem mostrado aqui vários casos, inclusive essa semana falamos de um grupo de estudantes de direito que estavam dando choque em um morador de rua, você lembra? Pois é, a OAB do Estado do Pará apontou o crime de racismo nessas agressões. O caso segue sendo investigado, mas a sociedade espera que eles não consigam exercer a profissão. Agora, 2 horas e 58 minutos. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente está de volta a partir de 8h30 da manhã. Até lá.